Aprenda a fazer essa bisnaguinha super fácil e deliciosa. Hoje eu vou ensinar você a fazer o passo a passo dessa receita maravilhosa. Então, preste bastante atenção no vídeo, pois eu vou te dar dicas valiosas para você não errar esse pão. E você só sai daqui sem saber essa receita se você quiser. Então, sem mais delongas, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, nós vamos precisar de 1 xícara de leite morno. Lembrando que a xícara que eu utilizo nessa receita é de 240 ml. Coloquei o dedo no leite, eu estou de luva, tá, gente? Para verificar a temperatura dele, ver se a temperatura não vai queimar meu dedo, porque se queimar meu dedo, vai queimar o fermento. Então verifique isso antes, tem que estar morno. Agora eu adicionei meio sachê de fermento biológico seco. Meio sachê de fermento biológico seco são 5 gramas, o inteiro é 10 gramas. Se caso você queira fazer com fermento biológico fresco, aquele que vende na padaria, você vai utilizar 15 gramas desse fermento biológico fresco, ok? Misturei aqui o fermento até dissolver ele por completo. Quando você vê que os gruminhos do fermento já dissolveram, aí sim você vai adicionar o restante dos ingredientes. Mas primeiro é muito importante você fazer isso, dissolver o fermento no leite morno, para ajudar na fermentação desse pão, ok? Agora, nós vamos começar a adicionar o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de açúcar. Agora, eu vou adicionar meia colher de sopa de leite em pó. Ou se você quiser utilizar uma inteira, também pode, ok? Vamos adicionar 1 colher de café de sal. E agora vamos utilizar a manteiga ou a margarina. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de margarina que eu utilizei para ficar mais barato a receita. Eu derreti ela por 30 segundinhos no micro-ondas. Vou adicionar também um ovo inteiro. Agora, gente, é só misturar muito bem esses ingredientes para adicionar a farinha de trigo. Só misture a farinha de trigo quando tudo já estiver muito bem misturado. Preste bastante atenção nessa receita, não pula o vídeo que pode ser que você perca uma parte importante. Porque pão, gente, não é difícil. Tem que ter paciência e se você não prestar atenção em alguma parte, pode dar errado, tá? Porque cada etapa do seu pão é importante para que lá na frente ele fique bem fofinho e gostoso. Já misturei muito bem, tirei já o fouet, peguei uma espátula e vamos adicionar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Farinha de trigo tipo 1. Vamos adicionar essa farinha aos poucos, por quê? A quantidade da farinha de trigo para qualquer pão que você for fazer, que estiver aqui no YouTube ou outro lugar, se mandarem você colocar a farinha toda, não faça isso, porque pode dar muito errado a sua receita e ter que jogar isso tudo fora, gente, é um pecado. Então, vai adicionando a farinha aos poucos até chegar no ponto correto. Porque pode variar a quantidade da farinha de trigo, porque depende do tamanho do ovo, depende da umidade do dia, depende da qualidade da farinha de trigo que você está usando. Então, sempre aos poucos a farinha de trigo, tá? Geralmente, eu dou os 500 gramas para vocês terem como base para a receita de vocês. Vocês podem utilizar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Papo de meia xícara a mais ou meia xícara a menos, tá? Também pode ser que você use a conta dos 500 gramas, tá? Então, vai adicionando aos poucos que vai dar super certo. Já adicionei aqui, vocês podem reparar que está começando a ficar pesada a massa. Estou adicionando mais um pouco de farinha de trigo, sempre deixando um pouco de farinha de trigo no recipiente, tá? Agora eu vou dar uma misturada, porque eu sei que a massa vai ficar pesada e assim tem como eu passar para a mesa. Vocês podem reparar que eu já estou com a minha bancada preparada para receber essa massa, tá? Muitos me perguntam esse tapetinho aí que eu utilizo para sovar os meus pães. O nome disso é tapete culinário. Você pode comprar aí na internet. É só colocar lá tapete culinário que vai aparecer várias opções. É em média de 30 a 50 reais. Não é caro não, tá?
Tô aqui misturando essa massa, ficou pesada, agora vamos passar para a mesa. Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo na mesa, a farinha de trigo ainda daquele recipiente, tá? Vamos utilizar ela até no final, até quando a gente começar a sovar a massa. Estou passando minha massa para a mesa e ela ainda está muito grudenta. É assim mesmo, você tem que passar ela para a mesa assim, pelo menos eu faço desse jeito e sempre dá certo. Porque dessa forma eu não passo do ponto, pois eu vou estar sentindo a massa na minha mão, então não tem como passar do ponto. Então faça assim que você vai sentir a sua massa, enquanto mais mole ela ficar, melhor, mais macio o seu pão vai ficar. Passei a massa aqui, agora nós vamos começar a secar. Quando eu digo secar a massa, é isso aí que eu estou fazendo. Eu vou polvilhando farinha de trigo em cima dela e vou misturando até ela ficar mole. Você vai sentir na sua mão que ela vai estar mole por dentro, mas por fora ela não pode grudar na sua mão. Pode até dar uma grudadinha, mas descolar. Ficar massa na sua mão não pode, ok? Então você vai polvilhando farinha de trigo ainda daquele recipiente, tá? Vai adicionando a farinha de trigo, polvilhando, até você sentir que a massa não tá mais grudando na sua mão, de ficar massa na mão, tá? Se você estiver sovando e sua mão estiver muito suja de massa, o que você vai fazer? Você vai lavar sua mão e vai voltar para mexer na massa. Por quê? Vocês podem reparar que eu tô com uma espátula aí, para evitar que eu coloque a mão na massa de primeira. Por quê? Se eu colocar a mão na massa de primeira, a minha mão já vai ficar suja. Aí toda hora eu vou ter que ir lá lavar minha mão, pois se eu ficar com a mão suja mexendo na massa, tá com massa na mão, massa na tua bancada. Você vai achar sempre que tá grudando e toda hora você vai querer colocar farinha de trigo, farinha de trigo, farinha de trigo e vai dar errado. Então, tô passando essa super dica para vocês. Bom, vocês podem reparar que eu já misturei, agora sim, agora eu estou colocando a mão na massa que ela não está grudando tanto na minha mão. Agora eu vou pegar essa massa, começar a sovar ela até ela ficar em ponto de véu. Ponto de véu é quando você estica a massa e ela não rasga, tá? Quando você estica a massa e ela não está sovada, ela vai rasgar com muita facilidade. Então, você vai sovar ela até ela ficar bem lisinha e não rasgar quando você esticar ela. Aí está no ponto correto. Isso leva em média de 10 a 15 minutos você sovando. Se você tem problema de tendinite ou algo parecido na mão, o que você faz? Que às vezes eu faço também, porque de tanto fazer pão, às vezes dá aquela dorzinha na mão, né? De tanto fazer. O que eu faço? Às vezes eu divido a massa em vários pedacinhos e vou sovando pedaço por pedaço, porque além de demorar menos tempo sovando cada pedaço, eu não preciso colocar tanta força na mão e me cansar, e a mão não fica doendo. Então faça isso se você tem esse probleminha, tá? Agora eu vou sovar muito bem essa massa aqui até chegar nesse ponto que eu falei para vocês. Ah, me lembrei. Para quem aqui tá chegando hoje, é cozinheiro de primeira viagem, quer fazer esse pão, sovar, gente, é você fazer isso que eu estou fazendo, tá? Você pode esticar a massa, rasgar a massa, bater ela. O importante é você lutar com essa massa, esticar ela, apertar até ela ficar bem lisinha, ok? Só explicando para quem não sabe o que é sovar. Vou sovar aqui e já volto com vocês com ela no ponto certinho. Bom, gente, já sovei essa massa e olha como ela tá bem lisinha. Esse é o ponto certo dessa massa, tá, gente? Vocês podem reparar que a diferença de visual dessa massa é enorme. Para você que tem batedeira na sua casa que bata a massa, pode bater ela também na batedeira. Bom, agora nós vamos colocar essa massa para descansar no bowl, tá? Untado com óleo. Cubra ele e deixe descansar por 30 minutos. Após os 30 minutos, a massa já cresceu. Agora nós vamos começar a modelar essa massa. Lembrando, se onde você mora estiver frio, você coloca a massa para descansar dentro do forno com a luzinha ligada, tá? Forno desligado. Agora, se onde você mora tá muito frio, você liga o fogão um pouco, espera ele esquentar, esquentou, desliga, bota
a massa para descansar lá dentro e deixa que ela vai, com aquele calorzinho, com o forno já desligado, vai crescer a sua massa, tá? Passei a massa aqui para a mesa, vou abrir e agora nós vamos repartir essa massa toda em pedaços de 30 gramas, tá? 30 gramas é a quantidade correta para ficar do tamanho de uma bisnaguinha. Agora, se você quiser fazer ele maior, também pode. É só aumentar o peso de cada pedaço. Vou dividir todos os pedaços aqui. Cada pedacinho vou fazer uma bolinha e vou separar. Você vai pegar um pano de prato ou um plástico, todos os pedaços que você for reservando, você vai cobrindo eles, porque se ficar exposto, ele vai ressecar por cima. Isso pode prejudicar no resultado final do pão, ok? Vou separar aqui todos os pedaços e já volto. Já dividi todos os pedaços, agora vamos modelar. Peguei uma bolinha, coloquei na mesa, amassei e agora é só enrolar pressionando em cada dobra. E é só isso, gente. Muito fácil essa modelagem. Essa modelagem é a mais fácil de todas, não tem como errar. Agora você vai acertando dessa forma para ficar bem lisinho e ficar todos do mesmo formato e mesmo tamanho. Vou passar para a minha forma antiaderente, mas se sua forma não for antiaderente, você vai untar ela com óleo e colocar 2 dedos de espaço entre um pão e outro, porque eles vão crescer. Já modelei todos eles aqui, aproveitei o plástico que eu estava cobrindo os pães, já coloquei em uma forma e nas outras eu vou colocar o pano de prato mesmo e deixar descansando por mais 30 minutos. Não tem erro, descansou a primeira vez, agora vai descansar a segunda vez. Já ficou aí 30 minutos e cresceram um pouco. Agora, já liga o seu forno a 160 graus para a gente já assar os pães. Mas antes, eu vou passar leite por cima. Se você quer algo mais gostoso assim no paladar do pão, você pode adicionar um pouquinho de açúcar e misturar com esse leite e colocar por cima, tá? Vou passar o leite em todos esses pãezinhos de leve, gente. Não pesa a mão quando for colocar nesse pão, porque ele já cresceu. Se você pesar a mão, vai afundar o pãozinho, ok? Então você vai passar com muito amor e carinho, devagar e com a mão leve. Depois que você passar em todos os pães o leite, nós vamos levar para assar. Aí você fica prestando atenção, porque como pãezinhos pequenos, bisnaguinhas, assa rapidinho. Então, entre 15 a 20 minutos, o seu pão vai ficar pronto. Você vai prestar atenção na coloração dele. Aí você vai deixar a coloração que você quer que ele fique. Aí vai do gosto de cada um, ok? Vou acabar de passar aqui e já vou levar ao forno. Já já volto com vocês já com tudo preparado. E aqui está as nossas bisnaguinhas, gente. Agora, para completar, opcional também, se vocês quiserem, passa um pouco de manteiga por cima para dar aquele brilho nos pãezinhos. Já sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, quantas bisnaguinhas deu 500 gramas de farinha de trigo? Deu 20 bisnaguinhas com peso de 30 gramas antes de assar, ok? Passei aqui manteiga em todos eles. Agora vamos abrir um para ver como ficou por dentro. E aqui está, gente. Olha que coisa mais linda. Eu tenho certeza, se você fizer aí na casa de vocês, vocês vão adorar essa receita. Se você nunca fez pão na sua vida e você quer tentar, faça, gente. Porque o primeiro pão que dá certo, que você vê que ficou bonito, é viciante. Você vai querer fazer sempre. É muito bom, tá? Para mim, fazer pão hoje é um passatempo, porque eu gosto muito. E olha, gente, que situação, como esse pão ficou fofinho, com uma manteiguinha, um requeijão, gente, ele fica maravilhoso. Então, se você gostou dessa receita, curta o vídeo, compartilhe muito com seus amigos e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Eu vou adorar saber e prometo que respondo a todos.
Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!